seu dia, com todo o desafio, também tenha sido um dia abençoado, e profetizo que a sua noite vai ser melhor ainda. Não porque estamos transmitindo, mas porque Deus está agindo na minha e na sua vida. Amém? Queria te convidar a uma reflexão para aquecer a nossa alma, nosso coração. Te convido aí, se você tem de mão uma Bíblia, o seu smartphone. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 diz: o tema da nossa reflexão é duas máximas do reino de Deus em tempos de crise. Falaremos aqui dessas duas máximas, dois pré-requisitos fundamentais do reino de Deus nesse texto, que nos ajuda, nos dão suporte para atravessarmos o tempo de crise. Romanos 14, versículo 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Mas eu quero ressaltar o versículo 17, a primeira frase. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, sim, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Os dois pré-requisitos que eu quero ressaltar essa noite: um reino de justiça e um reino de paz. Em dias de medos, em dias de incertezas, em dias de ameaças, como estamos vivendo, e agora com mais uma novidade, em dias também de disputas políticas acirradas também, que permita dar minha opinião, eu acho uma grande tolice fazer isso. Mas é uma outra crise que estamos passando também. Diante desse cenário, mais do que nunca, nossa paz interior foi em muito comprometida, de uma hora para outra. E por mais que ouçamos mensagens em inúmeras lives a semana toda, como esta a mais que você está assistindo, até porque também agora todos tornaram-se jornalistas, muitos tornaram-se também pastores, teólogos, todo mundo tem alguma coisa para postar, para fazer uma live e dizer. Eu acho que é a liberdade de expressão. Mas por mais que abramos as janelas dos nossos apartamentos, formando um grande coral, cantando louvores em nossos condomínios, ainda assim, uma grande inquietação tem tomado conta de nossas almas. A gente ouve, a gente faz live, a gente assiste live, a gente envia live para lá, a gente abre em grupos de família, a gente abre as janelas dos apartamentos, dos condomínios, e a gente faz um grande coral, e a gente ora nas ruas, e ainda assim, diante disso, a nossa alma está inquieta. Esse texto vem nos lembrar uma realidade transcendente, ou seja, que ultrapassa. Ainda que não seja uma realidade visível, palpável, a qual está para além dessa triste realidade que nos acometeu. Esta realidade sobrenatural é ela quem define nossa natureza, e é ela quem deveria definir nossa postura diante dos que estamos vivendo, e consequentemente ela assim definiria nossa realidade. Que realidade sobrenatural é essa que eu estou falando? A realidade do pertencimento ao reino de Deus. O reino de Deus não é uma metáfora, não é uma tese, não é um mito dos gregos, não é uma filosofia humana. O reino de Deus é uma realidade inaugurada há mais de 2 anos. E que milhares e milhares ao redor do mundo já se inscreveram, se submeteram e ainda servem e propagam este reino. E este reino traz benefícios. O pertencimento a esse reino não somente traz benefícios,
como traz estrutura nesses dias. Esse reino veio para desbancar o reino das trevas. Esse reino veio com algumas características. E esta deve ser a nossa maior logística de fé nesses dias. Enquanto vivemos em um mundo vulnerável, em um mundo problemático, em um mundo ameaçador. Nós precisamos dessa logística de fé, de coerência espiritual. Ao que pertenço? Pertenço ao azar? Pertenço à sorte? Estou à mercê daquilo que o infortúnio poderá me trazer? Pertenço a quem? Pertenço ao quê? Essa lógica que nos faz viver de uma maneira mais estruturada é a lógica de pertencimento ao reino de Deus. E o que é reino de Deus não é sinônimo de igreja evangélica. O reino de Deus não é sinônimo de programa evangélico na televisão. O reino de Deus não é sinônimo de FMs gospel. O reino de Deus é onde as pessoas se submetem à vontade dele. Reino de Deus é onde a vontade de Deus é buscada, é observada, onde Deus é reverenciado como aquele que tem a última palavra. Lá estará o reino de Deus. Então o reino de Deus não é um reino imposto, não é um reino empurrado garganta abaixo. É um reino adquirido pela submissão, pelo reconhecimento da minha insignificância e da majestade, da glória e do amor que Jesus teve e tem por mim. Quando me apodero dessa consciência, eu não vou até o reino de Deus. É Ele quem se instaura na minha vida. E quais são as premissas? Quais são os benefícios desse reino? Como é esse reino? Esse versículo 17 está dizendo que as máximas do reino de Deus são pelo menos duas que eu quero ressaltar, dentre outras. Justiça e paz. Veja, eu não creio que o reino de Deus seja um reino de justiça por ser um reino de paz. Mas eu creio justamente no contrário. O reino de Deus é um reino de paz porque é um reino de justiça. Queria que você entendesse essa primeira premissa do reino de Deus. O reino de Deus, antes de ser um reino de paz, antes de ser um reino de alegria, como diz o texto, é um reino de justiça. A justiça que precede e procede da paz. Você está entendendo o que eu estou querendo pensar com você hoje? Vivemos um momento de tormento, de angústia, de ausência de paz. Então, esse texto nos diz de onde procede a paz. Em nosso interior. A paz procede da justiça de Deus aplicada em minha vida. Para que eu tenha paz com Deus, paz com o outro e paz comigo, eu preciso de receber em meu coração uma justiça. A justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus e derramada assim no meu coração. Aí, a despeito do que vejo, do que leio, do que ouço, do que sinto, ou a mesmo a despeito do diagnóstico, eu consigo ter paz que veio pela justiça cumprida em Cristo Jesus que agradou a Deus, não a minha. Não a justiça dos pastores, nós pastores. Não a justiça das igrejas evangélicas. Tem muita gente procurando justiça em igreja evangélica, procurando justiça em pastores. Mas essa justiça é a justiça proclamada, praticada por Cristo Jesus e derramada em nossos corações. Então, nesses dias difíceis, ainda que eu possa sim observar, me submeter e devo me submeter à justiça dos homens, mas eu só posso depender da justiça de Deus em Cristo Jesus derramada em meu coração. Aí eu consigo ter paz. Essa justiça crida, recebida, gera paz interior. Logo,
antes da necessidade de proteção, que muita gente está pedindo, não está errado, antes da necessidade do cuidado de Deus, diante de todos os males que têm vindo, ou ainda poderia ou poderá vir sobre nós brasileiros, nesses dias, o que mais precisamos é de paz interior. E essa paz interior só vem pela justiça de Cristo Jesus aplicada a nós. Porque se há uma coisa que este vírus arrancou de nós, com toda certeza foi a paz interior. Nós sairemos fisicamente ilesos do coronavírus. Mas infelizmente um outro vírus muito pior dará continuidade, ou seja, já estava em curso nesse país, onde em média 34 pessoas por dia dão um tiro, ou melhor, dão cabo de suas próprias vidas por conta de um outro vírus chamado desespero do viver. Uma doença também chamada depressão, ou a angústia do dia a dia, que sem a paz de Cristo a gente não consegue sequer viver em paz, sequer viver, que dirá romper ileso emocionalmente diante de uma pandemia. Nós precisamos depender da justiça de Deus que traz paz. Ainda que lavemos as nossas mãos, ainda que usemos álcool gel, ainda que não saiamos de casa, mas vamos depender da justiça que traz paz em meio à quarentena. Talvez essa justiça não nos livre de hoje para amanhã, para segunda-feira do coronavírus. Não, provavelmente não. Mas essa justiça vai fazer com que eu me levante nessa segunda-feira com muito mais paz em minha alma. E eu posso então dormir hoje mais sossegado, sem pensar como será o mês de maio, o como vou pagar, o que vou receber, o que farei com meus empregados, com minha loja, com as minhas prestações e com o aluguel. Essa justiça, o reino de Deus, é um reino de justiça. E por isso é um reino que traz paz e traz alegria. Como essa paz nos alcança? Essa paz interior, querido, não é ausência de guerras, mas é ausência de conflitos internos. Quando a justiça de Cristo é aplicada a nós, Deus nos aceita, temos paz com Ele, temos paz com qualquer um à nossa volta, não faremos conta de picuinhas, não vamos adoecer e teremos paz em nós mesmos. Significa dizer que ainda que estejamos em meio a uma guerra de combate ao Covid-19, ainda que estejamos numa guerra de necessariamente termos que estar enclausurados dias após dias, estaremos em paz dentro de nós. O maior desafio diante de uma pandemia é a manutenção da paz interior, que o álcool não traz. E para isso precisamos mais do que uma fé natural. Precisamos de uma fé que transcende, de uma fé que ultrapassa o que estamos assistindo, ouvindo, lendo nas mais diferentes mídias. Eu acho algo positivo. Existe um borbulhar no país agora de fé. Todo mundo crendo de alguma forma. Isso não é ruim. Isso é bom. Mas para que você tenha paz hoje, não quando o coronavírus foi erradicado, para que você tenha paz hoje, agora, você precisa só de uma coisa, da justiça de Cristo aplicada em teu coração. Você vai se perceber como cidadão do reino de Deus, acima de uma democracia brasileira, acima de um embate idiota, tolo, político. Você vai olhar de cima, porque vai olhar para esse cenário todo do ponto de vista espiritual. Você vai se perceber que você tem uma outra pátria que te define, pátria essa que já está instaurada nesse país. O reino de Deus é uma verdade. E ele não cabe dentro da minha ou da sua igreja. Deixa eu dizer uma outra coisa, querido pastor que me ouve. O reino de Deus não cabe no seu estatuto de igreja. O reino de Deus não cabe na sua empresa, empresário.
O reino de Deus não cabe na sua lógica, na sua demanda, porque ele está em todos os lugares, ele é livre. E ele é um reino de justiça e um reino de paz. De onde vem esta paz? Vem de Deus, essa paz vem da vertical, manifestada pela justiça de Cristo Jesus, como eu disse, e derramada em nosso coração. Para onde se destina esta paz? É uma paz não para os demais, não é uma paz para terceiros, não é uma paz para a coletividade em primeiro lugar. Não é uma paz para o casal, não é uma paz em primeiro lugar para a família. É uma paz para o indivíduo, é uma paz para o marido, é uma paz para a esposa, é uma paz para o filho, para que todos possam ter paz interior, paz para dentro, paz interna nas emoções, para as profundidades daquilo que pensamos ou sentimos, mesmo coisas jamais expostas verbalmente. Essa paz interior que Cristo nos dá vai até as profundezas daquilo que carregamos, dos pedidos de perdão que não foram ainda elaborados, das inquietações jamais ditas. Essa paz vai no profundo de nossa alma. Não se compara a um clonazepam, um Rivotril de 2 miligramas. É uma paz, como disse Davi, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Davi descobriu isso há muito tempo, lá nas Campinas, cuidando de suas ovelhas. E muitos de nós, ainda em pleno século XXI, ainda não descobrimos isso. Mas essa paz que vem pela justiça de Cristo está à disposição. Ainda que algumas religiões tenham expressado, dito para você, de que é preciso a justiça de Cristo mais a sua. Não. A justiça de Cristo mais a justiça da igreja. Não. É só a justiça de Cristo que trará paz ao seu coração. Tem muita gente tentando caminhar com Deus, fazendo uma parceria de justiça. Quer receber a justiça de Cristo, mas quer desenvolver também a sua e andar em paralelo é impossível. Só a justiça de Cristo traz paz e me faz agir, pensar, sentir e me comportar com justiça e paz. Eu estou terminando. Como se expressa internamente essa paz? Em meio a um período de crise, quando temos essa paz, como ela se expressa? Ouça bem. Diante das circunstâncias, teremos temor, nunca terror. Quem tem a paz de Cristo pela justiça, diante do que estamos passando, tem temor. Temor do futuro, temor do amanhã, temor quando começa a tossir de maneira psicológica, né? Você sai à rua, o nariz começa logo a coçar, uma tosse irritante logo aparece, você logo pensa, acho que chegou a mim. Isso é temor, mas não tem terror. A gente deita a cabeça no travesseiro, sem saber se daqui a uma semana, 15 dias, a vacina será descoberta. Então o que me faz deitar e dormir não é a certeza de que o número de infectados no Brasil diminuiu em 50%. Claro que nós oramos por isso. Mas o que me faz dormir é saber que a justiça de Cristo me traz paz na alma. Então, ainda que eu tenha temor das coisas, nunca terei terror. É uma justiça, é uma paz que nos traz, sim, com receio. Diante das circunstâncias, temos receio. Eu tenho. Porém, com esperança. A presença do receio não acabou, nem vai acabar com minha esperança. Eu ainda tenho esperanças em meio ao receio. Diante das circunstâncias, com oscilações emocionais. Nós oscilamos emocionalmente falando. Oscilamos, mas também com sobriedade, com equilíbrio. A gente oscila, um dia mais convicto, um dia um pouco mais temerosos, mas com sobriedade, não perdendo as estruturas. Diante das circunstâncias, ainda com algumas inquietações, porém com muitas certezas
de que o que nos levam, melhor, de certezas que nos levam ao descanso e à dependência de Deus. Porém, posso estar aqui e ali inquieto, mas a inquietação não vai roubar a certeza de que eu posso descansar e depender de Deus. Diante das circunstâncias, com a consciência de nossa responsabilidade nesse processo. Nós temos responsabilidade. Cidadãos, familiares, pastores, líderes, políticos, temos responsabilidade. Porém, com a certeza de que, como eu coloquei no Face, essa frase ontem, eu vou repetir para quem ainda não ouviu, com a certeza de que a gente opera a bússola, mas só Deus garante o destino. Então você olha para a sua bússola do destino agora, você olha para a sua bússola econômica, você olha para a sua bússola profissional, você olha para a sua bússola de como você vai estar em 2021, você olha para a bússola da sua empresa, você olha para a bússola da sua indústria, você olha para a bússola da sua família, você tem uma dúvida muito grande. E você tenta operar. Vamos continuar operando a bússola, mas sabendo de uma coisa, é Deus quem garante o destino. Descansa teu coração nisso. Faça planos. Não deixe que o coronavírus e o sonhar com maio, sonhar sim com junho. Vem cá, será que por conta disso você parou de sonhar com o seu Natal? Parou de sonhar com o seu Réveillon? Será que você não está sonhando? Talvez não seja da mesma forma. Mas haverá ceia de Natal. Haverá sim. Haverá em novembro o dia da bandeira, o dia da independência. Haverá sim. Chegaremos a 12 de outubro, o dia das crianças, dia dos pais. Chegaremos lá. Sonhe e descanse. Opere a sua bússola. Ela está meio bagunçada, eu tenho certeza que está. A minha também. Mas não é ela quem determina a direção. É o Senhor quem determina o destino. Ele é o nosso GPS. E agora chegou o momento de nós refazermos a rota. Deus está dizendo, eu vou te levar a um lugar seguro. E o lugar seguro não é onde você vai chegar. O lugar seguro é onde você está. O lugar seguro não será o mês de maio. O lugar seguro é o mês de abril. É hoje, sim. Hoje é o tempo do lugar seguro. Porque você sabe qual é o lugar seguro? Não é onde Deus nos leva. O lugar seguro é onde Deus nos encontra. O lugar seguro é onde Deus está. E onde Deus está, está o seu reino. E quando o seu reino chega, os humanos, os políticos, os teólogos, os líderes, os pastores, os profissionais, os psicólogos, todos depõem seus títulos e todos nós teremos um único título, onde não teremos adoradores, levitas, diáconos, presbíteros, só teremos súditos. É esse lugar seguro. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas um reino de paz, de justiça, um reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo. Nós vamos cantar a última música e eu fecho com essa palavra. A minha palavra, então, hoje para você não é creia e faça a sua parte, não é essa frase. A minha frase para a minha semana e para a sua hoje